eu posso ter um produto escalar, ou eu posso ter um produto vetorial. Ou seja, eu posso ter uma multiplicação de dois vetores que te dá como resposta um número, e eu posso ter uma multiplicação de dois vetores que te dá como resposta um terceiro vetor. Começando por produto escalar. Vocês já viram produto escalar lá no ensino médio. Só não foi dito para vocês que era. A primeira definição que a gente vai fazer de produto escalar, eu vou pegar aqui um vetor A, aqui um vetor B, um ângulo qualquer aqui, θ, e aí eu vou fazer o produto escalar desses dois vetores, e a gente define esse produto escalar, A, vetor A pelo vetor B, como sendo módulo de A, módulo de B, cosseno desse ângulo. Certo? Então, quando a gente fala de produto escalar, a gente está falando de uma multiplicação de dois vetores que vai dar como resposta um número. Isso que está do lado direito dessa igualdade aqui é um número. Aqui, ó, é vetor, vetor. Eu estou multiplicando dois vetores e o resultado está sendo módulo de um vetor, porque está sem a seta, então é um módulo. Módulo de um vetor vezes o módulo de outro vezes o cosseno do ângulo. Certo? Isso aqui é um número. Onde foi que a gente viu isso daí lá no ensino médio? Lá no ensino médio a gente viu isso daí quando a gente tinha, por exemplo, tem aqui um bloco que vai ser arrastado aqui em cima dessa superfície e esse bloco vai ser arrastado até um deslocamento D qualquer. Aí eu pedi para vocês calcularem o trabalho. O trabalho realizado por essa força era força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E nada mais é do que um produto escalar. Então, esse trabalho, ele era força, deslocamento, vezes o cosseno desse ângulo. Se, por exemplo, eu tinha lá uma força de 10 newtons, um deslocamento de 2 metros, quanto era o trabalho que estava sendo realizado? Esse trabalho lá era força, vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Se eles são paralelos, o ângulo entre eles é quanto? Zero. Então, esse trabalho ia dar igual a quanto? 20 joules. Então, uma primeira definição de produto escalar é essa. Lembrando que quando eu falo de produto escalar, o resultado é um número. Ó. Não tem IJK aqui no final, tem só o número, 20. J aqui é a unidade, né? Joule. Não tem aquele IJK daqueles vetores unitários. Uma outra forma da gente definir esse produto escalar, uma outra forma que a gente fez em sala. Lá em sala eu mostrei tintim por tintim, mas aqui eu não vou deduzir, vou mostrar novamente essa relação. Depois, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo, eu passo para vocês isso daí. Mas eu acredito que vocês já têm isso no caderno de vocês, que a gente fez em sala. Então, é quando eu tenho que calcular esse produto escalar a partir das componentes do vetor. Se eu disser que eu tenho um vetor A, que é a xi, mais um AYJ, mais um AZK, e eu tiver um vetor B, que é um DXI, mais um DYJ, mais um DZK, a gente mostrou que esse produto escalar desses dois vetores, A escalar B, vai ser igual. Aí, como é que a gente fazia lá? A componente X desse vetor, vezes a componente X desse outro, componente Y desse vetor, vezes a Y desse outro, Z desse vetor, vezes a Z desse outro. Não foi assim que a gente fez? Então, esse produto escalar aí vai ficar quanto? AX dx mais AY dy mais AZ dy. Certo? E aí, esse produto escalar, ele é uma segunda definição, isso aqui é uma segunda definição. Ou seja, a mesma coisa disso, só que está escrito por outra maneira, de outro modo. Quando é que eu uso essa? Quando o problema me der o módulo e o ângulo. Quando é que eu uso essa?
quando o problema me der os vetores. Então, quando ele me der os vetores, eu estou usando essa daqui, ó. Então, aqui, o que é que acontece? Se eu pegar um exemplo desse, equivalente àquele que a gente fez lá, se eu pegar esse exemplo aqui. Só que a força, eu não vou te dar o módulo. Eu vou te dar o vetor força. O vetor força que está agindo no corpo é esse. 3i menos 2j mais k. Isso aqui em Newton. E o vetor de deslocamento é i mais j, mais k. Isso aqui em metro. Como é que eu faço para determinar o produto escalar desses dois vetores? O produto escalar desses dois vetores vai ser dado por quem? O trabalho vai ser o produto escalar da força pelo deslocamento. Não precisa se preocupar com isso. Isso aqui eu vou fornecer. O meu objetivo não é que você saiba ainda isso, apesar de vocês terem visto no ensino médio. Apesar de vocês terem vivenciado isso no ensino médio, a gente está representando aqui de uma outra forma, que é um produto escalar. O que é que eu preciso que você entenda? E quando for dado módulo e ângulo, você usa essa definição. Quando for dado os vetores, você vai ter que partir para essa. E o que é que diz essa definição? Que o trabalho vai ser igual a componente x desse vetor pela componente x desse outro vetor aqui embaixo, que não está aparecendo ninguém, então é quanto? 1. Então vai ficar 3 vezes 1, certo? 3 vezes 1, mais, aí vai ficar a componente y desse vetor pela componente y desse vetor aqui, que não está aparecendo ninguém, é 1, então é menos 2 vezes 1, mais a componente z desse vetor pela componente z desse outro. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1. Então, esse trabalho aí vai ser igual a quanto? 3 menos 2 mais 1. Isso aqui vai ser igual a quanto, esse trabalho? Esse trabalho aqui vai ser igual a 2 joules. Percebam, ó. Produto escalar, seja pela primeira definição ou pela segunda, tem que te dar, vai te retornar. A resposta tem que ser um número. Certo? A resposta tem que ser um número. Ok? Porque é um produto escalar. Então, eu vou usar produto escalar ou dessa forma, quando ele me der moduliano, ou dessa forma, quando ele me der os vetores. Tranquilo? E o produto vetorial? A gente também definiu o produto vetorial de duas maneiras. A primeira definição de produto vetorial, eu vou definir em função do módulo e do ângulo. Está aqui o vetor A, está aqui o vetor B, aqui é o ângulo θ entre eles. O produto escalar é o pontinho, certo? O produto escalar é o pontinho. O produto escalar é esse pontinho aqui. O produto vetorial é um x. Então, aqui A, vetor B. Toda vida que vocês observarem que for esse pontinho, o resultado disso aqui é um número. Toda vida que você observar esse x, o resultado disso aqui é um vetor. Se o resultado disso aqui é um vetor, para isso aqui eu tenho que ter módulo, direção e sentido. Tudo certo? Então, o que é que acontece? Se eu tenho que determinar módulo, direção e sentido, a primeira coisa que eu tenho que olhar é para onde aponta esse vetor, que é o produto vetorial. Como foi a regra que a gente usou lá quando a gente estava presencialmente lá na sala de aula. Regra da mão direita. Vocês lembram? Coloca os dedos espalmados na direção do primeiro vetor. Quem é o primeiro vetor? É o vetor A. Tu vai colocar os dedos espalmados na direção do primeiro vetor e fechar a mão em cima do segundo vetor. Então, regra da mão direita, dedos espalmados na direção do primeiro vetor, fecha a mão em cima do segundo. O teu dedão vai te dar a direção e o sentido desse vetor, que é o produto vetorial. Então, aqui o que é que acontece? Tá aqui é A, dedos na direção, dedos espalmados na direção do vetor A, fechou a mão em cima do vetor B, vetor B vai ser um vetor que vai estar apontando aqui, entrando na folha. O vetor entrando na folha eu represento como esse x. Então, aqui é A, vetor B. É o produto vetorial. Quando eu desenho esse vetor, ou seja, eu digo que o vetor está entrando aqui na folha, eu estou te dando direção e sentido. Está faltando o quê? O módulo.
Então, o módulo desse vetor, a gente vai definir como sendo A vezes B vezes o seno do ângulo. Certo? Isso daqui é a primeira definição para produto vetorial. Aqui é a direção e o sentido, aqui o módulo e o ângulo, né? Que esses caras estão formando para determinar o tamanho do vetor. Isso aqui me dá o tamanho do vetor, isso aqui me dá a direção e o sentido. O vetor só fica completo se eu fizer as três coisas: módulo, direção e sentido. Ok? Uma outra definição, eu faço já um exemplo aqui dessas duas definições. Uma outra definição é quando eu te dou os vetores e não os módulos. Aqui é quando eu te der os módulos. Aí, quando eu te der o vetor completo, aqui o vetor A, componente X na direção Y, mais uma componente Y na direção J, mais uma componente Z na direção K. E um vetor B, que tem dx na direção Y, um dy na direção J, mais um dz na direção K. O produto vetorial desses caras, a gente mostrou em sala, tá certo? Eu não vou demonstrar novamente. O produto vetorial desses caras, a gente definiu, a gente chegou lá, mostrou até o final, e no final a gente viu que aquela equação que a gente achou, ela poderia ser escrita dessa forma, um determinante, onde aqui em cima tem IJK, e aqui embaixo tem as coordenadas do vetor AX, a Y e a Z, as coordenadas do vetor A, e aqui as coordenadas do vetor B. E aí, essa é a segunda definição que a gente tem para produto vetorial. O que é que eu tenho que lembrar? Foi produto vetorial, apareceu esse X, o resultado disso é um vetor. Foi o pontinho mais cheinho, esse pontinho, o resultado disso vai ser o quê? Um número. Aqui tem que aparecer IJK. Aqui não aparece IJK, só aparece o número. Tudo certo? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí, moçada? Não? Se tiver, fale agora ou fale depois. Aqui não tem esse negócio de fale para sempre, não. Né? Fiquem à vontade para perguntar, para participar. Até aí, tá tranquilo? Vocês ainda estão aí? Beleza, beleza. Marcelo está respondendo, Carlos, Michel. Diga lá, Marcelo. Na hora. Marcelo está pedindo para repetir essa definição 2. O que foi que a gente fez? Lá na sala, a gente pegou esse vetor aqui e multiplicou por esse. Aí foi fazendo AX com BX, AX com BY, AX, espalhou tudinho. E aí, no final, a gente chegou numa equação que a gente viu que aquela equação dava o mesmo resultado que esse determinante. E aí, o que acontece? Para a gente não ter que decorar aquela fórmula desse tamanho, né, que é a fórmula que vai dar quando eu fizer esse determinante aqui, eu simplesmente tenho que lembrar que o produto vetorial, por essa segunda definição, esse produto vetorial, ele vai ser aqui sempre, na primeira linha. Eu vou colocar os vetores unitários nas três direções que eu tenho, né? Então, aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y, aqui eu tenho Z, e aí eu tenho I, J e K. Vocês já viram álgebra linear? Estão fazendo? Lá na álgebra linear, ele fala de combinação linear. Você já ouviu falar nisso? Ou seja, qualquer vetor que eu for escrever aqui nesse espaço, x, y, z, ele vai ter que ser uma combinação linear. Ele vai ter que ser uma combinação desses três. Certo? Então, o que é que acontece? Esse produto vetorial, eu sempre vou colocar aqui na primeira linha IJK, e aqui na segunda linha vai ficar as coordenadas desse vetor que aparece aqui, que no caso é o vetor A, e
na última linha as coordenadas do segundo vetor, que é o vetor B. Quando eu calcular esse determinante, o resultado que eu vou ter aqui desse determinante já vai ser o meu vetor. Nele eu já vou ter módulo, direção e sentido. Eu já vou ter as três coisas já nesse resultado. Diferente desse que eu tinha que calcular, mostrar aqui direção e sentido, e aqui calcular o módulo. Deu uma clareada? Vamos resolver um exemplo sobre isso aqui. Eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Pode ser? Podemos fazer um exemplo disso? Posso tirar a folha? Beleza. Então, vamos pegar aqui, deixa eu ver. Vamos pegar um exemplo. Essa parte de produto vetorial era aquela parte do ensino médio que vocês ficavam fazendo aquelas provas. Opa, coloca a folha de novo. Deixa eu estar pedindo. Pronto, pode tirar, Michel. Deu certo? Pronto, né? Então, essa parte de produto vetorial, pessoal, era aquela parte que vocês ficavam fazendo aquelas avaliações de ensino médio, ficavam se torcendo em cima da cadeira para saber para onde é que apontava a posta e tal, para onde é que apontava o outro vetor. Tinha aquela regra, tinha uma galera que usava a regra da mão direita, outros que usavam a regra da mão esquerda. Aquilo dali é uma situação em que você vai ter que trabalhar com produto vetorial. Então, aqui, vou fazer esses dois exemplos. De produto vetorial, certo? No primeiro exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Deixa eu ver. E essa ruma de x é um vetor, campo magnético, que está entrando aqui na folha, tá certo? Eu tenho um campo magnético entrando aqui na folha e ele está se comportando desse jeito. Esse aí é o meu vetor campo magnético. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma carga elétrica qualquer e vou jogar aqui nesse campo, com uma determinada velocidade. Isso daqui é o princípio de funcionamento dos tubos de imagem, tubo de TV antigo. Aquelas televisões de tubo. O camarada conseguia marcar exatamente onde é que essa carga ia bater, variando um campo magnético e um campo elétrico, um campo cruzado. Mas não vem ao caso. O que a gente quer aqui é o seguinte: quando essa carga entra nesse campo com essa velocidade, o que vai acontecer é que ela vai desviar. Ela vai desviar. Ela pode desviar para cima ou pode desviar para baixo. Quando é que ela vai desviar para cima? Quando a força atuar puxando essa carga para cima, óbvio. Quando é que ela vai desviar para baixo? Quando a força que estiver atuando aqui, puxar esse corpo para baixo. E como é que a gente fazia lá no ensino médio para ver para onde é que essa força estava aplicando? A gente usava a regra da mão direita. Por isso que a gente ficava fazendo se torcendo em cima da cadeira para descobrir para onde é que estava apontando a força. O que a gente vai fazer aqui é explicitar aquilo que a gente viu no ensino médio. Lá no ensino médio, a gente tinha força magnética, e essa força magnética ela vai ser dada, reescrita, né? Agora, para essa notação que a gente aprendeu, que é o produto vetorial, a força magnética agora é o produto vetorial desses dois vetores. Se a força magnética é o produto vetorial desses dois vetores, eu tenho condições agora de identificar para onde é que está apontando essa força. Porque a força vai ser o produto vetorial desse vetor aqui pelo vetor B. Para onde é que aponta o vetor velocidade? Nessa direção e nesse sentido. Para onde é que aponta o vetor campo magnético? Para baixo. Então eu tenho isso aqui. Ó. O vetor velocidade está aqui e o vetor campo magnético está para baixo. Se eu quero saber para onde é que aponta a força, eu tenho que fazer esse produto vetorial. Como foi a regra que a gente aprendeu?
regra da mão direita, dedos espalmados na direção do primeiro vetor, fecha a mão em cima do segundo. Se o meu primeiro vetor é essa caneta que está na horizontal, e o meu segundo vetor é essa caneta que está na vertical, quando eu fecho a mão aqui, ó, quando eu fecho a mão, o meu dedão está apontando na direção e no sentido onde vai aparecer essa força. Então, aqui, a força magnética vai aparecer aqui nessa direção e nesse sentido. Então, nessa situação, com essa carga positiva, o que eu vou ter é que quando eu jogar essa carga aqui, ela vai fazer isso aqui. Ó. Ela vai desviar para cima. E essa força magnética é esse vetor que eu obtenho fazendo esse produto vetorial. Beleza, Daniel, achei, desenhei a seta. Quando eu desenhei a seta, eu estou te dando o quê? Direção e sentido. Está faltando o módulo. Se eu disser que o valor da carga é 1 coulomb, que essa velocidade, deixa eu não botar aqui módulo, que essa velocidade é 3 metros por segundo, e que esse campo magnético é de, sei lá, 5 Tesla, não se preocupe com as unidades, tá? Como é que eu faço para achar o módulo desse vetor? Como foi que a gente fez para achar o módulo do vetor produto vetorial? O módulo do produto vetorial vai ser o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo entre eles. Então, aqui, o módulo dessa força magnética, vai ser QV, o módulo desse vetor, tá aqui ele, vezes o módulo desse outro vetor, tá aqui ele, vezes o seno do ângulo. Qual é o ângulo que eu vou ter entre o campo magnético e a velocidade? Esse ângulo aqui é quanto? 90, né? Então, aqui vai ficar... Opa, esqueci. Aqui vai ficar seno de 90. E aí, agora é só substituir os valores. A força magnética vai ser 1 vezes a velocidade, que é 3, vezes o campo magnético, que é 5, vezes o seno de 90. Isso aqui vai dar quanto? Essa força magnética vai ser de 15 newtons. Eu achei meu vetor? Achei. Eu determinei o módulo, aqui, 15, o tamanho da minha força é 15, e essa é a direção e o sentido desse vetor. Ok? Então, isso aqui é um exemplo da primeira definição. Se eu for fazer um outro exemplo agora, pegando a definição 2. A definição 2, a gente fez em função quando o camarada me der os vetores. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar o vetor velocidade, o vetor campo, vou dizer quanto é que é a carga e a gente faz. Se eu disser que essa carga é 1, Daniel está usando a carga 1 por quê? Só para facilitar as contas, somente. Se eu disser que o vetor velocidade é 2i menos j mais 2k, e se eu disser que o vetor campo magnético, ele é i mais j mais k. Isso aqui em metro por segundo, isso aqui em pedra. Como é que eu faço para achar o meu vetor força magnética? Perceba que quando eu escrevo dessa forma, eu estou querendo módulo, direção e sentido. Ou você me dá o módulo e a direção e sentido desenhando, ou você me escreve o vetor em função de JK. Porque se eu escrever em função de JK, eu já tenho o meu vetor. Tudo certo? Como é que a gente faz isso? O que é que eu faço agora? Solta a caneta e corro? Não, né? O que é que eu vou precisar fazer? Força magnética vai ser QV vetor D. Como eu vou pegar a definição 2, eu vou pegar aquela regrinha do determinante. Então, meu vetor força magnética vai ser igual. Aqui em cima vai ficar IJ e K. Aqui embaixo vão ficar as coordenadas do meu vetor. Perceba que esse vetor aqui, ó, é o vetor QV. Ou seja, eu estou pegando o número e multiplicando por esse vetor. Como o número que eu estou pegando é 1, e multiplicando pelo vetor, esse vetor vai ficar 2i menos j mais 2k. Certo? Então, aqui, ou seja, não mudou nada, né? Porque o que eu estou multiplicando é 1, então aqui vai ficar 2.
Aqui vai ficar menos 1. E aqui vai ficar 2. Tudo certo? E as coordenadas do B, quem é o meu vetor B? 1 no I, 1 no J e 1 no K. Então, 1 e 1. E aí eu vou ter que resolver esse determinante. Aí a regra que você vai usar fica a critério de vocês. Certo? Qual é a regra que eu vou usar? Sarri, Laplace, cofator, qualquer uma delas. Aqui você lembrar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas, se você souber fazer direto, pode fazer direto, não tem problema nenhum. Eu vou fazer aqui, repetindo essas duas colunas aqui, para ficar mais didático, tá certo? Eu vou pegar essas duas colunas, repetir aqui. Então vai ficar I, 2, 1. Aqui vai ficar J, menos 1, e 1. E aí eu vou fazer diagonal principal. Certo? Aqui, vou botar um mais na frente. Vou fazer diagonal secundária. Menos na frente. Então vai ficar como essa jogada aí? Vai ficar assim. Força magnética vai ser igual a quanto? Quanto é que dá isso daqui, ó? Menos I. Quanto é que dá isso aqui? 2J. Tudo certo, ó? I vezes menos 1 vezes 1, menos I. J vezes 2 vezes 1, 2J. Beleza? E aqui vai ficar 2K, né? Mais 2K. Aí eu vou fazer esse daqui vezes esse, né? Só que tem um menos na frente, vai ficar quanto? Mais K. Ok? Tudo certo? Aqui vai ficar, né, ó, K vezes menos 1 vezes 1. Dá menos K. Como tem um menos aqui na frente, fica mais K. Esse vezes esse, ó. Vai dar quanto? Menos 2i. Vão acompanhando aí, para não deixar eu errar. Certo? Menos 2i. E aqui vai ficar quanto? Menos 2j. Tudo certo aí, galera? Até aí, beleza? E aí, agora fazer as continhas, né? Então, a força magnética aí vai ser igual a quanto? I com I. Então, se eu pegar aqui, esse cara que tem I, com esse cara que tem I, vai dar quanto? Menos 3i. Se eu pegar aqui, esse cara que tem J, com esse cara que tem J, vai dar quanto aí? Mais 2J, menos 2J, que vai zerar. Beleza, beleza, Michel. E aqui vai ficar quanto? Esse que tem K, com esse que tem K, mais 3K. Então, isso aqui é a minha força magnética. Aqui, como eu estou escrevendo em função dos vetores unitários, então eu já estou te dando o meu vetor. Se eu quiser saber como é que é esse vetor, eu vou lá no espaço e desenho ele. Tá certo? Mas isso aqui já é o vetor. Aqui já está embutido o módulo direção e sentido. Quando eu escrevo o meu vetor em função de JK, eu já estou dando aqui módulo, direção e sentido. Daniel, mas se eu quiser calcular o módulo dessa força, como é que eu faço? O módulo desse vetor força magnética vai ser igual a quanto? Vocês lembram? A x quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado mais a componente z ao quadrado. Ok? Então, aqui, quando você faz isso, você vai achar o módulo desse vetor força magnética. Nesse caso aqui, quanto é que dá esse módulo? Vou fazer essa continha aí. 4,24, mais ou menos. Então, isso aqui é o módulo dessa força. É o módulo dessa força aqui. Ok? Tranquilo? Então, o que é que eu preciso entender? Que quando a gente fala de produto escalar, eu estou trabalhando, posso ter duas definições, e o
resultado disso, independente de qual seja a definição que eu estou usando, é um número. E quando eu estou trabalhando com produto vetorial, qualquer que seja a definição que eu utilize, o resultado, a resposta é um vetor. Aqui eu já acho o vetor direto e aqui eu desenho o meu vetor, ou seja, eu dou a direção e o sentido e calculo o modo. Mas eu tenho que ter essas três coisas. Ou explícito, dessa forma,